fé, uma mesma ordem e que estão agora focados em alcançar o norte de Minas para Jesus Cristo. Nós nos sentimos não como heróis, falo retoricamente, não me refiro a minha pessoa como um herói, mas eu tenho muito mais vergonha de mim mesmo, no sentido de que ainda há tanta coisa para poder ser feita e só agora nós chegamos aqui para fazer. Há um desafio muito grande diante dos nossos olhos, há um desafio muito grande diante de nós. Mais de 30 cidades ainda não possuem a presença do verdadeiro Evangelho. E nós não estamos considerando localidades como Boa Sorte, como Itaipava, nós estamos falando de cidades emancipadas, aqui próximas a nós, que não possuem uma oportunidade de seus moradores ouvirem verdadeiramente acerca de Jesus Cristo. Mas nós agradecemos porque nesta semana, Vargem Grande, Itaipava e Boa Sorte, elas puderam ouvir de Jesus Cristo. Amém? Muitos de seus moradores se converteram. Nós vamos apresentar daqui a pouco alguns números e apenas colocá-los diante do Senhor, nosso Deus. Mas muitos se converteram, outros manifestaram uma firme decisão, um firme interesse em continuar conhecendo da palavra de Deus. E é isso que causa em nossos corações muita, mas muita alegria mesmo. Tá bem? A nossa linha nesse instante vai trabalhar em dois sentidos. A primeira palavra é de gratidão ao nosso Deus. E a segunda palavra é a necessidade, que agora temos de continuar fazendo aquilo que nessa semana foi realizado. Né? Diferente de outras cidades que nós trabalhamos este ano, pastor Evanilson, Vargem Grande é uma cidade na qual já existia a pregação do Evangelho. Parece-me, pastor Edson Rocha, ele chegou a falar que mais de 7 anos desde que o trabalho foi iniciado ali em Vargem Grande. E nós não demos o pontapé, nós realizamos essa campanha missionária ali na cidade, mas o grande desafio, né, é a continuação deste trabalho. Nós não podemos jamais pensar que o que foi feito deve ser encerrado por aqui. O nosso pensamento é ir agora para frente, né? Ontem mesmo nós encontramos um rapaz, quando nós estávamos acertando as contas ali no mercado. O pastor Kleber estava comigo, o pastor Aelson também, se eu não me engano é Adeilson, o nome dele. Adenilson. Cadê Abel, irmão Abel? Você pode até decorar esse nome, viu, irmão Abel? Esqueci de te falar pessoalmente. Tá? E ele veio a nós, né? A gente ia passando, nós percebemos ele assim, uma aparência, né, conhecida. Então ele se dirigiu a nós, fez questão de se aproximar de nós, nos cumprimentou. Nós pensávamos que ele fosse de Vargem Grande, ele disse que não, que era de Itaipava. E aí ele falou que ele tinha tomado a decisão ao lado de Jesus, e nós perguntamos pouca coisa a ele, mas ele falou que ele tinha um firme desejo de continuar seguindo Jesus. E a pergunta a ele foi a seguinte: vocês estiveram lá em casa ontem, mas eu não estava. Que dia é que eu posso esperar vocês lá? Que hora que eu vou lá? Né? Que hora que vocês vão lá? Muito interessado. E este é o nosso lamento diante de Deus, né? O que nós vamos fazer agora? Então, se há alguma palavra talvez para a Igreja Batista Peniel, que é a igreja responsável por este trabalho, que isso fique em vossos corações. O que nós vamos fazer agora? Como nós podemos dar assistência a essas pessoas agora? Nós vamos, irmãos, convidar o irmão Misael. Ele vai louvar o Senhor. Essa música tem marcado não apenas a 4ª, mas a 3ª viagem de impacto missionário. Nós nos sentimos desafiados diante de Deus e nós vamos ouvir o irmão Misael louvar o Senhor. No último coro, no último estribilho, então nós todos vamos acompanhar, amém? E responder positivamente que alguém se importa pela alma dos nossos mineiros. Amém? Amém. Muito bem. Neste norte há milhões, cujas vidas nos milhões vivem sempre em desespero e pavor. De
Leste e norte há milhões, cujas vidas em prisões vivem sempre a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor, para salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes tu o amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Tenho ouvido o clamor dos perdidos em redor, do meu tudo a ti, Senhor, pra os ganhar. Sejam longe ou perto aí, pra morrer ou pra viver, aos perdidos quero a Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma? Muito bem, irmãos, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, porque nessa semana alguém se importou com a alma dos vargem-grandenses, é assim que diz? Dos itaipevenses, dos sontinos, talvez. Muito bem. E é Ele que opera isso, né, irmãos, no nosso coração. Nenhum de nós tem bondade própria para poder realizar alguma coisa, seja para convidar, seja para aceitar um convite. Nenhum de nós tem amor suficiente para realizar qualquer coisa para o reino de Deus. Tudo vem do Senhor, é para a glória dele, e é Ele que tem operado tudo isso em nosso coração. Tá? Nós vamos cantar algo que foi uma realidade muito grande nos nossos dias. Desses 7 dias de trabalho, se nós considerarmos hoje, né, porque também foi um dia de trabalho, ainda tem muito trabalho para poder ser feito. Então, nesses 7 dias de trabalho, uma música que nós vamos cantar agora, um corinho na verdade, foi uma realidade muito forte em nosso meio. Nós vamos cantar Pai, abre o meu coração. Nós vamos nos colocar em pé e vamos louvar o Senhor. Pelo menos 2 ou 3 irmãs para nos ajudar aqui à frente. A parte que foi uma realidade é a parte que diz: quero contribuir. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Vamos cantar. Quero
aqueles que vieram para a quarta viagem missionária, eles vieram com esta atitude, na atitude de trabalhar e de contribuir. Nós louvamos ao Senhor Deus por isso. Ninguém deixou de trabalhar, ninguém deixou de contribuir. Na verdade, todos trabalharam e trabalharam muito, e todos contribuíram e contribuíram muito, e isso fizeram das mais diversas formas. Desde bater na porta da casa de alguém desconhecido, para lhe pegar o Evangelho, até mesmo limpar o banheiro, cortar uma abóbora ou fazer qualquer outro tipo de coisa, foi uma grande contribuição para o reino do nosso Deus. Amém? Nós louvamos ao Senhor por isso. Nós queremos agradecer neste momento a liderança da quarta viagem missionária. Nós até iríamos chamá-los aqui à frente em destaque para este momento, mas não faremos isso a pensar sobre a minha própria pessoa. Às vezes o liderado faz muito mais do que aquele que está liderado, faz muito mais do que o líder, tá? E a gente concorda que vocês, né, que às vezes estavam na linha de campo, né, tiveram um papel muito mais sublime do que o nosso, e a gente então não pode talvez destacar, mas apenas nós queremos agradecer da liderança. Eles aguentaram, suportaram o meu enjoo, tá? Foi eles que suportaram as minhas deficiências. Foram eles que, inclusive, né, tiveram uma mente abrilhantada pelo Senhor para endireitar as nossas, né, deficiências e pontos negativos e fracos. E a gente louva o Senhor pela vida de cada um de vocês. Apenas citar o pastor Carlos, tá, e o pastor Evanilson. Eles estavam juntamente a nós, juntamente conosco, nas decisões maiores, a gente usa essa expressão. Então, na hora que precisava de uma decisão, eles estavam por perto de uma palavra orientadora, e nós os agradecemos imensamente, pastor Evanilson e pastor Carlos, por tudo quanto vocês fizeram ao nosso lado. Nós agradecemos a irmã Gá, tá, e a irmã Osana, que lideraram o departamento infantil. Aonde estão elas? Fiquem em pé, por favor. E Gá pede que se nós franqueássemos a palavra, nós tomaríamos muito tempo, tá? Mas Gá pede que agradeça, pastor Carlos, a irmã Jane, né? Todos sabem do que aconteceu, né, da partida de Monique, por isso a irmã Jane não assumiu esse setor, e tanto Graciele como Osana foram assim muito brilhantes diante de Deus, por fazerem o que não estava planejado, o que não estava ainda arrumado, e Deus abençoe a vida de vocês e o departamento de vocês. Esses dados não foram ainda passados, depois a gente precisa tê-los conosco, mas eu acredito em um número muito grande de crianças que ouviram o Evangelho nestes dias. Talvez se eu dissesse 500 crianças, eu estaria dizendo um número pequeno de crianças que ouviram o Evangelho neste dia, e nós agradecemos por cada um de vocês, ou cada um, alguns homens se envolveram nisso também, para anunciar os pequeninos de Jesus Cristo. Agradecemos imensamente ao pastor Edson, né? Ele esteve conosco como uma pessoa de fundamental importância. Nós tivemos com ele em conquista e falamos que não poderíamos realizar o que queríamos realizar sem a presença dele, por aquilo que ele significava para a Vargem Grande. E ele foi o nosso condutor nas ruas, guiando, nos conduzindo, mostrando por onde as equipes deveriam passar na evangelização. Agradecemos ao pastor Eloilton. Esses dois a gente não pede que fique em pé, porque são tão conhecidos vossos, e vocês já sabem de quem se trata. E o pastor Eloilton, ele assumiu um setor que somente depois que eu fui lembrar que realmente ele não tinha participado ainda desse setor. E ele assumiu sem saber bem como iria funcionar, mas fez funcionar de uma maneira muito boa. Muitas pessoas ouviram de Cristo. Parece-me que numa tarde só o número passava de 80, 100 pessoas atendidas ali no departamento social. E esse departamento social era uma oportunidade e tanto de evangelização. Porquanto, quando as pessoas chegavam para serem servidas, acabava sendo uma troca, né? Elas queriam algo, mas nós queríamos dar algo a mais para elas. Neste momento, elas não tinham para onde correr. E ali foram grandes oportunidades e muitas decisões aconteceram, tá? Então, você que faz parte desse setor, você não esteve ali apenas pintando unhas, não esteve ali apenas escovando ou pranchando o cabelo ou lavando o cabelo.
Você não esteve ali apenas pensando, né, sobrancelhas. Você não esteve ali apenas tricotando, fazendo, fuxicando também. Você não esteve ali apenas aferindo pressão ou medindo nível, né, de glicose no sangue. Você não esteve ali fazendo apenas isso, né? Você esteve permitindo ou proporcionando que pessoas pudessem ouvir do Senhor Jesus. Tá bem? A irmã Alcimar, vem, irmã Alcimar, fique em pé, por favor. Ela também nessa parte que não era de sua responsabilidade, foi brilhante. Muito obrigado pela compreensão e pelos serviços prestados à nossa 4ª viagem missionária. Agradecemos imensamente o irmão Alfeu, onde está ele? Se coloque em pé, irmão. Muito bem. Agradecemos, Alfeu, pela sua cooperação, pela sua valorosa ajuda. Ele é um rapaz de muitas qualidades e nós agradecemos pela maneira como ele nos auxiliou nesses dias, providenciando o local dos cultos. Nós falávamos, Alfeu vai ser aqui, e ele se virava nos 30, né, juntamente com a sua equipe, para poder proporcionar um melhor ambiente de culto, e isso aconteceu, né? Se vocês perceberam, foi o melhor ambiente de culto que nós tivemos nessas 4 viagens missionárias, Alfeu, né? Inclusive, quando tudo deu errado, no segundo dia de culto, né, tudo estava arrumado, deu errado porque a energia da cidade faltou, e nós agradecemos ao que você, juntamente com a sua equipe, fez por nós, tá? Deixe-me destacar apenas, porque talvez eu me esqueça, lendo a lista, o Robert, fique em pé, Robert, por favor, é filho do pastor Estélio, embora ele não tenha o bracelete do poder, o bracelete vermelho, mas ele foi líder, tá? Ele foi líder no nosso meio. Muito obrigado, Robert, pela maneira como você nos auxiliou. Eu queria pedir a algumas mulheres que ficassem em pé. Queria pedir que Cida se colocasse em pé, e Carla, a irmã Dilsa também. Primeiramente elas. Cadê a irmã Dilsa? Muito obrigado pela ajuda de vocês. Elas assumiram a liderança da cozinha, né? E foi tudo bem, graças a Deus. Só faltou salada um dia, parece. Porque não tinha salada na cidade, né? Não tinha alface na cidade. Mas foi ótimo, nós agradecemos. Pedimos que vocês ainda permaneçam em pé. E eu peço que outras se coloquem em pé. Se eu me esquecer de alguma, vocês que estavam tão envolvidas, me ajudem. Mas algumas se destacaram, dentre as outras que ajudaram, tá? A irmã Rosângela, muito bem. A irmã Flávia participou ativamente. A irmã Gilza, né? Vocês queriam citar outros nomes? Flor. A irmã Flor. Márcia. Selma. Irmão Romário. Claro, irmão Romário. Nosso padeiro. Dilcinha de Upá também ajudou. É verdade. Tá? E se nós estamos esquecendo de pedir que alguém se coloque em pé, por favor, nos perdoe, tá bom? Nós agradecemos em nome de Jesus, né, pelas boas refeições que nós tivemos, pelos lanches, pelos cafés, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Podem se sentar. Muito bem, nós queremos destacar aqui, é muito propícia essa palavra. Eu estou procurando essa turma aqui na frente. Cadê o irmão Igor? Está lá fora. Então, aqui, Igor. Muito bem, Igor está ali atrás. Levanta a mão de novo, Igor, para o pessoal te ver. Ótimo. Muito obrigado, Igor. Mas você tem uma grande tarefa pela frente. Você não pode ir embora sem pegar todas as demais fotos que a gente tiver para ser pegas, tá? Esse é o irmão responsável pela coleta das nossas fotos, para que a gente guarde isso arquivado e tenha material de recordação e também de divulgação. A parte de som e equipamentos, agradecemos. Primeiramente, eu quero destacar o irmão José Inocêncio. O som que nós utilizamos esse ano, né, não foi o som do irmão César, o qual nós utilizamos nos anos passados. Nós até fazemos referência a ele pela prestatividade dos anos anteriores. Mas esse ano nós queremos agradecer ao irmão José Inocêncio. Ele adquiriu um som para essa finalidade, tá? E ele gastou muito para isso. Não foi barato aquele som. E ele tem uma funcionalidade incrível e uma praticidade também, parece que muito grande, né? Coloca essas caixas, conecta tudo e pronto, está funcionando. Ótima qualidade, ótima potência, e nós agradecemos mesmo em nome do Senhor Jesus, por isso que Deus fez um coração na vida do irmão José Inocêncio. E ele deixou 2 queridos irmãos para assumirem esse setor.
tá? Vou tomar conta do seu som. O irmão Tarcísio e o irmão Robert, por favor, se coloquem em pé. E nós temos também o irmão Douglas, que juntamente com eles ficaram numa liderança maior. Foram esses mesmos, né? Quem? Douglas, vai Douglas. Muito bem, Deus abençoe vocês, tá? Pela maneira como nos auxiliaram. Rafinha, pastor, desculpa, ele está ausente, tá? Mas Rafinha, ele é um novo convertido, não é isso? Poucos meses de conversão. E foi interessante, ele saiu muito chorando, né? Então, quem não conhece Rafinha não sabe por que nós estamos nos emocionando. Rafinha saiu em lágrimas, né? E ele não queria parar de chorar. Foi muito tocante. Eu acho que Deus fez alguma coisa muito grande também no coração de Rafinha nesses dias, tá? Muito bem, irmãos, nós agradecemos o irmão Eliésio. Por favor, irmão Eliésio. Muito bem, ele fez muitas coisas, né? Tinha momentos que ele dormiu muito também. Aliás, se ele não tivesse dormido tanto, ele não teria, se precisa, ele virar a noite como virou essa noite para dar conta do recado. Mas se a questão é dar conta do recado, ele está dando conta do recado. Parece que ele vai deixar os relatórios bastante adiantados, porque realmente só depois é que se pode dar um fechamento final, porque as fichas vão chegando depois. Muito obrigado, Eliésio. E falar também, destacar os irmãos do som, eles foram assim muito bons em tudo quanto eles fizeram, em todos os momentos. Mas ontem parece que aconteceu um milagre. Anteontem eles arrumaram o som de 2 horas da tarde até próximo das 8 horas, quando nós estávamos iniciando. E eles fizeram o mesmo serviço ontem, parece-me que depois de 6, quando a chuva parou de cair. E o culto começou às 7h30. Foi isso mesmo, pastor Wilson? 20 para as 8 e tudo já estava pronto. Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu um milagre ali no meio deles. 8 milagres, né? Sem chover. É verdade. Fez chover, né? Está faltando chuva. Um milagre foi a chuva, né? E o outro milagre foi isso que nós citamos. Muito bem, agradecer imensamente ao pastor Ivan e também ao irmão Cassiano. Fiquem em pé, por favor, os dois. Muito obrigado, Cássio. Cássio é membro da Igreja Batista do Calvário. Pastor Ivan. Obrigado, irmão Cassiano, por suportar o pastor Ivan. O pessoal dizia que o pastor Ivan fazia a façanha, não sei se alguém viu isso. Não, presta a música, peraí, eu tenho que sair. Ele parava, o velhinho estacionava com toda aquela meticulosidade dele, descia do carro, chegava lá som e de cá de fora estava mandando, não, essa música é um pouco mais baixa, é um pouco mais alta, dá mais grave, dá mais aguda. Oi? Vocês suportaram muitas coisas, tá? Não, mas esse setor, irmãos, foi fundamental. A gente, né, tudo começa por eles, né? A gente chega no local, ninguém sabe o que é e eles começam então a divulgar. Pastor Ivan também, obrigado por suportar os nossos gritos de vamos lá, com paciência, sem revidar a nossa agitação, pastor Ivan. Muito obrigado, tá? Deus abençoe a vida de vocês. É uma das minhas características negativas. Não é isso, você só está brincando. Selma sabe que a gente brinca com quem a gente sabe que pode brincar, tá? Muito bem, irmã Lucia, por favor, irmã Lucia, fique em pé. Irmã Lucia. A irmã Lucia foi fundamental também, ela recepcionava as pessoas para o culto juntamente com a sua equipe e ela também organizava pessoas para coletar os endereços de pessoas que se decidiam ao lado de Jesus. Muito obrigado, irmã Lucia, pela sua gentileza no exercício de vossa função. Deus possa abençoá-lo, continuar abençoando. Pastor Cláudio, que não está presente, pastor Claudinaldo, como já foi citado, ele foi responsável pelo setor de oração. Isso funcionou muito bem, né? O culto estava para começar, todos estávamos orando, havia momentos críticos e o povo estava orando, e realmente funcionou melhor na presença do pastor Cláudio do que depois quando ele se afastou, tá? Discipulado, pastor Estélio, irmão Abel também, pastor Estélio Braga, por favor, pastor, irmão Abel, aqui à frente. Eles ficaram responsáveis pelo discipulado. O que é isso? São pessoas que se convertiam ontem e eles visitavam hoje, juntamente com o grupo deles. Eles não fizeram isso sozinhos, mas com a sua equipe. E nós temos bons resultados, né, disso tudo. A tesouraria ficou com o pastor Kleber. Muito obrigado, pastor Kleber, tá? Pela prestatividade
nesse serviço, tá? Não é fácil, um dá 10, outro dá 1000, né? E de repente sai 50, e de repente dos 50 só volta 30, e isso tudo não é fácil administrar, tá bem? A música e o culto, a irmã Cida, falou Cida, a irmã Selma também ajudou bastante na organização disso, de novo, tá? O irmão Charles, eu queria pedir a você, Charles, e também Douglas, para se colocar em pé, tá? Eles foram assim, especiais nisso, né? Charles serviu o Senhor nesses dias. E Douglas, com a metade da sua força, conseguiu fazer o que fez, né? Imagine esse menino com 2 mãos. Deus possa abençoar. Deus Charles, tá? Muito bom. Estamos chegando no final. A irmã Carla, por favor, irmã Carla. Ela ficou no pé do pessoal para coletar as fichas, tá? E foi muito bom porque nós tivemos um retorno maior do que os outros anos. A parte esportiva, que era pretendida para este ano, como foi colocado no cartaz, não aconteceu, tá? Pelo acontecimento que é conhecido de todos nós, pela dimensão que a viagem tomou ali naqueles primeiros 2 dias, mas nós iremos nos esforçar diante de Deus para funcionar nos próximos momentos. Pastor Aelson, muito obrigado, Pastor Aelson, fique em pé, por favor, pela vigilância e portaria, tá bem? Deus abençoe, Pastor Aelson. Ele indicava os rapazes, eles ficavam tomando conta. Nós utilizamos 3 locais ali na cidade para nos acomodar e precisávamos de pessoas que ficassem fazendo a vigilância e também na portaria desses locais de alojamento. E o pastor Elson dirigiu muito bem isso, nós estávamos muito tranquilos com relação a tudo isso. Quando alguém trazia alguma notícia que parece que alguma coisa estava errada, a gente tranquilamente se reportava ao pastor Elson, porque tudo estava dentro do seu devido local. Só teve uma falha nesse departamento. Cadê Kaique? Cadê Kaique? Fica em pé, Kaique, por favor. Kaique, pastor Carlos, pode sentar aí. Ele vai gastar muito tempo para se recuperar. Ele ficou com, como é que chama aquele negócio que deu, né? Não, ele ficou com ginasiofobia. Ele era muito mais simpático do que está. Ele está meio passado, ele vai levar muito tempo para poder voltar ao normal. Pastor Elson deixou ele sozinho de 1h30 da tarde, depois do almoço, no ginásio, até 11h pouca da noite, sem água, sem comida e sem satisfação. E ele, com certeza, foi acometido de um desespero muito grande. Quando ele chegou no colégio, ele estava todo descabelado. Ele não vai jogar mais bola, pastor. Ele não tem condição de ir para Maquara nunca mais. Mas parece que ele perdoou o pastor Elson. Muito bem. A irmã Alcimar, a última, né, da nossa lista aqui. Onde está a irmã Alcimar? Por favor, de novo, irmã Alcimar, tia Alcimar, que nós a chamamos carinhosamente. A gente quer ressaltar novamente, no meio de todos, que foi a primeira vez que tudo funcionou como precisava funcionar. Né? Foi o primeiro ano que nós não tivemos problemas nesse setor. Tá? Tudo correu na mais devida ordem. Tá? Foi muito melhor do que aquilo que se pretende. Deus possa abençoar a sua vida, tá? Por tudo que você fez por nós. Sua irmã também, mesmo de lá, nos ajudou muito. Deus abençoe. Dê um abraço a ela. Muito bem, irmãos. Podem se sentar. Ixi, vamos ver. Gente, só dizer que, assim, mesmo da satisfação, da alegria, agradecer a cada uma dessas meninas mais lindas, das unhas mais belas, dos cabelos mais cheirosos, por todo o carinho mesmo, apesar de toda a luta que é para uma menina fazer tudo isso, todas elas estiveram na cozinha, no banheiro, em todos os espaços, fazendo a limpeza. Sem vocês, acreditem, gente, eu não estaria em pé aqui agora, porque aquela era a tarefa a mais sofrida mesmo, que impuseram até um apelido, que depois eu vou resolver com o pai e a mãe dele, tá? Obrigada, gente, de todo o coração. Muito bem. Amém. Muito bem. Irmãos, nós queremos ser rápidos, tá? Mas o que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer, a gente não pode deixar de permitir que aconteça aqui, tá? Então, a gente
vai prosseguir com programação que não pode ser Será que vai dar alterada. tempo ir lá? Nós precisamos citar aqui algumas igrejas, não vamos citar nominalmente, nem vamos citar pessoas, Que eu acho que mas existiram era isso, né? igrejas e pessoas que cooperaram para que tudo isso acontecesse. Tá bem? Igrejas que cooperaram, que ofertaram. Talvez a sua igreja fez isso. Né? Era antes de terminar o Algumas igrejas aqui que de maneira muito especial fizeram isso. A gente as procura num período difícil, né? Um período que ela já tem focado o que pretende fazer, por exemplo, no final do ano. Mas mesmo assim elas nos ajudaram, né? Umas com um pouco a mais, outras com um pouco a menos. Mas todas elas participaram conosco, nós sentimos amor. Né? E nós agradecemos em nome do Senhor Jesus a estas igrejas. O Senhor Deus conhece, nós as conhecemos também, certo? Pessoas individuais que cooperaram para essa obra, desde alguém que trouxe a nós R$10 e a gente via naquilo ali muito sacrifício dela, né? A gente via que ela não estava trazendo mais porque não podia trazer, tá certo? E pessoas que ofertaram com um valor mais significativo. Todas elas tocaram profundamente o nosso coração. E na verdade tudo isso aconteceu. A alimentação, tudo. Vocês que talvez se envolvem apenas nos afazeres não imaginam, né, o volume de gastos que é. Talvez aqueles que agora se aproximaram da liderança puderam perceber um pouco mais, né, pastor Deus? Quanta coisa, né? Faltou lã, lá vai R$60 embora. Faltou lã de novo, lá vai mais R$40 embora. Tá bom? Coisas, né? A gente não vai aqui choramingar, porque nós cremos que Deus supriu. Ainda tem coisas para poder pagar, para suprir e tapar. Nós cremos que Deus supriu. Mas, vamos dar um amém, né? Amém. Mas é um gasto muito grande, irmãos. Tá? O volume é muito grande. Só de carne, nós chegamos perto de R$2.000. São volumes assim, são cifras que quando a gente imagina, a gente se assusta, né, pastor? A gente se assombra diante delas. Quando a gente começa a fazer isso, a gente até engorda no meu caso. Eu não como muito, quem me conhece sabe, é pura ansiedade, né? Um nível assim, de estresse constante, vários meses. Eu acho que o metabolismo muda e tomara que da agora para frente, com o descanso do que Deus fez, eu possa recuperar o meu belo corpinho. Perder a minha barriguinha também. Muito bem, amados, também citar os cofrinhos, a gente está falando da parte financeira mesmo, daquilo que Deus fez através das finanças, tá? Já foi citado lá, mas apenas mencionar de novo que Deus fez algo maravilhoso esse ano, muito grande no nosso meio, surpreendeu a todos nós. Parece que tem cofrinhos ainda por chegar, parece não, ainda há cofrinhos por chegar, e nós agradecemos ao Senhor Deus por isso que Ele fez através daquilo que talvez você achou ser a sua pequena contribuição, tá? Os nossos cofrinhos vazios terminaram, mas nós pretendemos providenciar mais para os irmãos de outras cidades, para vocês aqui de São João do Paraíso, que assim podem nos ajudar. Bem, meus amados, nós queremos agradecer também aqueles que nós não citamos os nomes, aquelas pessoas que de alguma forma não fizeram parte da liderança, mas que, como nós dissemos, nem por isso tem, né, qualquer espécie de importância maior diante de tudo que aconteceu. Cada um de vocês que realizou qualquer uma das tarefas, desde aquelas que se consideram as grandes tarefas, aquelas tarefas que são completamente escondidas nos bastidores, nós queremos agradecer em nome de Jesus por aquilo que vocês fizeram. Amém. Amém? Cada um cooperou, participou, por isso nós cantamos aquele hino antes, né? Eu quero trabalhar, quero contribuir, quero ser um instrumento usado por ti. Nós queremos dizer que o que vocês cantaram, não cantaram apenas com vossos lábios, mas cantaram com as vossas vidas. Amém. Vocês trabalharam, vocês contribuíram, vocês foram um instrumento usado por Deus nestes dias. Amém? Amém. Agradecemos imensamente ao Senhor Deus por isso. Agradecemos de maneira especial também a irmã Ana, tá? A irmã Ana, esposa do irmão Casinho. Agradecemos ao irmão Casinho. Eles não vão ficar em pé porque, na verdade, são membros da igreja. E o irmão Louro, tá? Eles tiveram um papel muito especial no nosso meio, porque o trabalho deles começou muito antes do nosso aqui essa semana. Nós já estávamos os perturbando, né? Bastante tempo antes. Cadê o irmão Louro? Não estou conseguindo vê-lo daqui. Aqui, irmão Louro. Tá? O irmão Casinho fica em pé. Os nossos, talvez,
Muito obrigado. Tá? Leve o nosso abraço para sua esposa, viu, irmão Louro? Me desculpe. Parece que na conversa de ontem eu entendi que ela não viria. Me desculpe, irmã Ana. Fique em pé, irmã Ana, por favor. Não. A esposa do irmão Louro. Tá. A esposa do Casinho não tá. Acho que eu troquei mesmo as palavras aqui, tá? Obrigado também. Acho que a senhora perdeu até tempo com sua esposa. A gente ficou com a gente tanto tempo. Mas muito obrigado, tá? Irmão Casinho nos serviu alimentação, nos deu dormida. Agora não utilizemos ela, nós não utilizamos, né? Mas agradecemos, viu, irmão Casinho? Aquilo que nós dissemos para vocês, tanto para Louro como para o senhor, para sua esposa, para a família de vocês. Aquilo que nós ouvíamos falar, porque nós já conhecíamos vocês antes dessa viagem, né? De ouvir falar, antes de pretendermos isso. Alguns irmãos da linguagem grande. E aquilo que nós ouvimos falar acerca de vocês, nós podemos ver assim de perto, pessoalmente, que é a mais pura verdade. Tá bem, irmãos? Queremos agradecer agora, de maneira específica, ao pastor Evanilson e a irmã Joana. Cadê o pastor Evanilson? A irmã Joana está onde, pastor Evanilson? Ela está fora, deve estar com as crianças, né? Muito bem. Mas nós agradecemos muito, pastor Evanilson, a sua ajuda, tá? A vossa cooperação. Já tem vários meses, na verdade quase um ano que a gente trabalha essa ideia e pensa nisto, né? Deus nos conduziu. Há alguns meses atrás nós viemos para cá nesse propósito específico de tomar uma decisão, olhamos as cidades, as localidades, passamos um bom tempo conversando, discutindo aqui na sala do fundo, depois nós oramos bastante, ficamos algum período de dias buscando a vontade de Deus. Ele sinalizou positivamente através de algo que o pastor Evanilson buscava e colocou como um sinal diante do Senhor. Aconteceu isso e nós então marchamos nessa direção. E nós agradecemos porque tudo isso deu muito trabalho para o pastor Evanilson e também para a Joana, né? Foi muito trabalhoso para eles. Teve dias que nós chegamos na casa deles. Que dia que hora foi, Cida? Acho que umas 11 horas da noite, tá? Sem banho, chegamos sem comida. E quem é dona de casa sabe que não é fácil receber pessoas assim, né? E sempre eles nos acolheram em todos os instantes, né? Nós agradecemos pelo que o pastor Evanilson fez, agradecemos pelo que Joana fez, às vezes não fazendo, mas talvez permitindo que seu esposo ficasse tão próximo a nós, né? Ela precisa da presença dele e abriu mão para que ele estivesse conosco. E nós agradecemos muito, porque foi através deles que tudo isso surgiu aqui em Vargem Grande e nessas outras duas localidades. E nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus, por isso. Amém? Amém. Nós vamos franquear algumas palavras neste instante, tá? Nós queremos ouvir essas pessoas. O pastor Evanilson, na verdade, vai fazer um grande desfecho depois de tudo, tá? Com ele é a palavra final. Nós queremos ouvir o pastor Estélio Braga, depois queremos ouvir o pastor Domiciano, depois queremos ouvir o pastor Carlos, tá? Queremos ouvir esses amados pastores, que falam muito, né? Mas que a gente vai pedir a misericórdia para que eles falem pouco, né? Misericórdia com as nossas barrigas, com a nossa necessidade de chegar não tão tarde em casa, tá bem? Então, que dentro daquilo que vocês puderem abençoar-nos com a palavra, né, de despedida, talvez, de encerramento, de gratidão, vocês tenham liberdade para assim fazer neste instante. Tá? Pastor Estélio, por ordem, pastor Domiciano e pastor Carlos. Irmãos, são rápidas as palavras, eu só quero repetir o que eu sempre digo com as pessoas que não tiveram a oportunidade e o privilégio de participar de um trabalho como este. Só sabe quem vem. Verdade. Só sabe quem experimentou de fato. E a honra e a glória seja do Senhor. Amém. Não tem como a gente vir a um trabalho como este e voltar sem chorar. Porque uma das coisas que me marcaram, povoado ali de Itaipava, evangelizando o Senhor, e aquele homem muito sofrido,
contou minha vida toda. E ele disse que não era alcoólatra mais, que ele bebia muito. Abandonado pela esposa há 5 anos. Ela mora em Curitiba e ele em Itaipava. 2 meninas, aliás, uma menina de Cabralha e um jovem orou por ele. E ele disse: olha, pastor, quando eles oraram por mim, eu senti a minha vida mudar totalmente. No outro dia nós fomos visitar aquele homem, a casa imunda. Imagine um homem, né, deixado pela esposa e entregue mesmo assim ao vício e à sujeira. Mas ontem pela manhã aquele homem saiu de Itaipava, ele veio para Vargem Grande, procurou saber onde nós estávamos, e aquele homem estava totalmente mudado no seu exterior e no seu interior. O homem, ele transmitia alegria, e a gente pôde ver Jesus na vida daquele homem, mudando a vida daquele homem. Este e outros fatos que aconteceram fazem com que nós voltemos com lágrimas e com uma pergunta: quem vai tomar conta daquele povo? Quem vai tomar conta de toda aquela multidão? Isso aqui ainda não foi respondido. Isso aqui ainda está no bar. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então apelo a essa igreja que está mais próxima, e nós vamos mais de longe estar orando e clamando a Deus pelas vidas que manifestaram crer em Jesus como Salvador. Pastor Domiciano, irmãos, deixa eu falar acerca dele. O pastor Evanilson já falou. Ele é pastor na capital paulista, Templo Batista, Vila das Mercês. Ele faz parte da Comunhão Batista Bíblica, e ele tem também a função nessa comunhão de... Como que chama mesmo? Pronto, estou procurando o termo técnico, eu sei o que ele é, mas estou procurando o termo técnico. Ele é presidente do Comitê Missionário da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Tá? Então, nós o convidamos o ano passado, quase deu certo, ele não pôde. Graças a Deus ele está aqui na nossa 4ª viagem missionária. Um homem que realmente tem um coração missionário, né? Não é um daqueles que hoje em dia estão no ministério para poder se aproveitar. Ele veio às suas custas, ele esteve ali por suas custas, né? Lá na cidade de Vargem Grande. Ele que custeou as despesas de viagem, quem custeou o hotel, né? Nada disso saiu de nossa caixa, e ele até mesmo ofertou a nós. Tá? No momento que faltou cadeira, foi ele que falou: não, e as cadeiras eu pago, o aluguel dessas cadeiras. Então, Deus abençoe. Tá? Ele tem muitas responsabilidades, vocês não imaginam, dentro do país, fora do país. Né? Ele abriu mão disso tudo, a sua família que está passando por necessidade, a filha dele, né, está presente, dele estar presente lá, mas enfim. E nós agradecemos, viu, pastor Domiciano? A irmã Cleudi, fica em pé, minha Cleudi, assim, dá uma viradinha para trás. Isso, para que as pessoas possam ver. Deus abençoe a boa vontade. Disse que ele só podia vir se a irmã Cleudi viesse, né? E ela veio, foi um prazer muito grande conhecer a senhora mais de perto. A gente conhecia a senhora de vista, né? E conhecê-la assim pessoalmente, tá? Enriqueceu a nossa vida. A gente agradece a Deus pela vida de vocês. É muito difícil você imaginar que moramos em São Paulo e o povo paulista, como de outros estados, nem sabem que existem lugares como esse. Mas não sabem mesmo. Quando eu falava para nossa igreja pedindo oração para essa viagem, a nossa igreja, tanto o comitê de
foi, disse, vai mesmo, irmão. As pessoas imaginavam e diziam assim, o senhor vai lá para aquele lugar da fome. Né? O senhor vai lá para o Vale do Jequitinhonha. Eu falei, não, meu. E disse, mesmo que seja o Vale do Jequitinhonha, eles precisam de ouvir o que a missão está fazendo. Alguém ligou para mim e disse, pastor, o senhor não deve ir. Por quê? Por causa da saúde do senhor e não sei o quê. Irmão, morre, a gente morre em qualquer lugar. Não é porque você está em São Paulo que você não vai morrer. Eu estava no Peru, na selva peruana, nós temos 11 igrejas batistas na selva. E na selva eu, acompanhado, eles colocaram uma enfermeira no meu pé, quase que 24 horas. Perto da enfermeira quase que eu morri. Eu falei, isso não tem nada a ver não, gente. Não é? Irmãos, e nós vimos. Vimos para uma escola. Eu vou fazer quase 15 anos como presidente do comitê. Já fui em lugares inóspitos. Já vi tantos trabalhos sendo feitos. Já participei de tantos. Mas até hoje, eu não havia participado de um trabalho, em primeiro lugar, com uma organização fantástica. Cada um no seu quadrado. Eu achei isso impressionante. Cada pessoa no seu lugar. Outra coisa que me chamou a atenção foi o carinho, o desprendimento, a vontade e a garra de cada um. Isso marcou muito na minha vida. Quando a gente ia dormir, minha esposa, nós ficávamos conversando muito sobre isso. Ficou marcado. Eu quero aqui agradecer muito pelo empenho, pastor Carlos e Kleber e Marcelo. E por que não dizer do pastor Estélio Braga, que sempre dizia para mim, Domiciano, você tem que ir lá, você precisa ver, rapaz. Você precisa ir lá. Então eu quero agradecer imensamente esses amados irmãos que tanto me incentivaram. Muitas coisas me chamou a atenção no culto, nas conversões. Dentre uma delas, ficou muito marcado no meu coração, foi a mensagem que eu preguei, falando sobre o maior fracasso de toda a humanidade. E quando nós terminamos, estávamos pastor Carlos fazendo apelo, veio um senhor na minha direção. Não era um homem embriagado, não era um homem lúcido, sério. Ele chegou em mim e disse, pastor, eu só quero pedir para o senhor uma coisa. Pois não, estou aceitando Jesus e nunca mais eu quero ser um fracassado. Aquilo, amados irmãos, aquilo falou muito ao meu coração. Boa sorte, tem uma senhora idosa, senhorinha de cor, não é? E ela aceitou Jesus
Antes eu havia tirado uma foto com ela. Eu disse, eu posso tirar uma foto com a senhora? Ela disse, não, mas eu sou tão feia. A senhora é linda. Ela lembrou muito a minha mãe, com aquele lencinho na cabeça, lembrou muito a minha mãe. Eles podem tirar, eu estou levando a minha foto com aquela senhorinha. E quando ela aceitou Jesus, eu falei para minha esposa, vou sair daqui, eu vou lá dar um abraço nela. Eu saí e disse, agora eu vou pedir para a senhora outra coisa. O que é? Posso te dar um abraço? Pode. E quando eu abracei ela, ela bateu no meu rosto assim e falou, ô meu filho, mas como eu me sinto tão melhor. Então isso marca, irmãos. E eu digo a vocês, não é um trabalho que é um pecado. Desculpe, missão, mas eu quero ir mais fundo. É um crime parar uma obra dessa que começou. Estou orando pelos irmãos. Quero agradecer profundamente a direção, não é? E o pastor Ivanilson, aqui um colegão também, como todos. Pastor Ivanilson, aquele homem paciente, né? Ponderado, né? Não que os outros não sejam, né? E a irmã Joana e a sua sogra, a irmãzinha, eu não sei o nome dela. Désia. Ela é especialista em fazer chá de capim santo. Que coisa linda. Deus abençoe, filho. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Se em alguma coisa eu disse o que não devia dizer, ou de uma certa forma você ficou meio assim comigo, me perdoe, porque eu gosto de brincar. Às vezes eu e o Robert, a gente perde as estribeiras, né? Especialmente o Robert. Hoje eu tive que jogar poeira nele, viu? Eu não pude jogar no pai dele, mas que eu joguei nele, eu joguei. No pai dele eu não pude. Mas muito obrigado. Pastor Marcelo, que Deus te abençoe. Pastor Marcelo vai estar conosco no fim de março, no aniversário da igreja. Ele vai estar passando uma semana com a gente. Já está tudo certo, não é? Então vocês orem pelo pastor Marcelo, que ele vai me aguentar lá uma semana, não é? E nós vamos judiar dele lá. Não. Pastor, Deus abençoe. Quando o pastor Carlos se aproxima, é dizer ao pastor Domiciano que nós fomos abençoados não apenas pelas mensagens, mas fomos abençoados pelo contato pessoal, né? Nas conversas, nas orientações. Algumas pessoas pediram conselho, outros tiraram dúvidas, a gente os via conversando pelos cantos, nas mesas, e a gente louva a Deus por isso também, além de ser abençoado pela própria vida dele, aquilo que Deus, né, tem feito através de sua vida. Me permita falar, pastor Cássio, não esqueçam, mas há uma importância muito grande que a gente nem citou. Eu queria citar o nome de Cida. Fique em pé, Cida, por favor, de novo, tá? Minha esposa. Eu quero pedir, Flávia, ela está em pé com o Daniel ali atrás, tá? Ela já está em pé, faz assim, Flávia, tá? Pastor Cléber, fique em pé, pastor Cléber. Inclusive, a gente abre um parênteses em dizer que é muito bom ter vocês aqui. Amém. Por tudo quanto aconteceu ano passado, nós temíamos viver a quarta viagem missionária sem a presença de vocês. Temíamos, mas nós louvamos ao Senhor por tê-los conosco. E também o pastor Ivan e a irmã Carla, por favor, fiquem em pé. Se Levi quiser ficar em pé também, Neemias, tá? Muito bem. Eles são as famílias de obreiros. Eu queria até estender a Rubens. Cadê Rubens? Fique em pé, Rubens. Rubens mora com o pastor Ivan e a irmã Carla.
E na verdade, irmãos, tudo acaba passando por nós, né? Ela não está aqui, Jane, a esposa do pastor Ivan, desculpa, a esposa do pastor Carlos, está chegando, né? Está chegando, tá? Os meninos também, os filhos deles estão chegando. E tudo, irmãos, acaba passando por nós, no sentido de planejamento, de tanta coisa, de decisões, de sofrimentos também, sabe? São coisas completamente desconhecidas, né? Não é momento para isso, nem a gente pretende assim fazer. Mas há muitos momentos difíceis, realmente, e a gente louva a Deus por aquilo que, né, esse grupo é diante do Senhor, né? Nós os temos em muita estima, né? Eu louvo a Deus pela vida de Cida na minha vida, né? Louvo a Deus por, como dissemos, o pastor Kleber e Flávia, né? Eu passava ali no colégio brincando com Flávia e ela realmente é uma valente soldado. O quê? É isso aí mesmo. Quem olha para ela, essa loirinha, né? Muito simpática, parece uma Miss, né? Não sabe da força que Flávia tem, né? Da garra. E Carla é uma pessoa muito especial para nós, né? Carla tem valores muito altos, né? A gente a tem muita estima, né? Eles são muito importantes para tudo que acontece. O pastor Ivan é o nosso companheiro, né? Eu acredito que eu talvez só esteja aqui hoje, né? No norte de Minas, em certo sentido, ou só esteja aqui hoje da maneira como eu estou, melhor, não tão ruim, por causa da presença do pastor Ivan, né? Ele sabe o que eu estou falando, né? Veio ser um companheiro mesmo, a gente vivia sozinho, apesar de ter uma forte presença do pastor Carlos conosco, né? Mas o pastor Ivan sempre tem a oportunidade de estar mais perto. Eu encho demais a paciência dele. Ele me suporta mesmo. Foi alguém que Deus colocou na minha vida para poder me suportar, tá? Quanto ao pastor Carlos e a irmã Jânia, a gente não tem nem o que falar, né? São pessoas totalmente especiais na minha vida, né? Aí eu poderia me reportar muito tempo anterior, né? O pastor Carlos é meu amigo, né? Meu amigo mesmo. Todos sabem disso, ninguém duvida disso. Deus usou, né, em 2, 3 momentos, assim, eu posso dizer 3 momentos totalmente, né, pontuais na minha vida, grandes momentos. Deus colocou ele na minha vida para poder me ajudar, ser meu pastor. Eu louvo a Deus por isso e por tudo quanto acontece, né? Ele tem muita paciência comigo também, muito cuidado comigo também. Louvo a Deus, viu, pastor, pela sua vida, pela vida de Jane, tá? Pela vida de vocês, tá? Vocês podem se sentar. E só para não ser muito injusto, meu pai e minha mãe, tá? Nós já citamos eles ali, mas eles exercem um papel especial também no nosso ministério, na nossa vida, tá? Cadê eles? Ok. Obrigado, meu pai e minha mãe, por tudo quanto vocês têm feito pelo norte de Minas, tá? Meus amados, o pastor Marcelo me fez me lembrar muito nesta manhã do salto